Bom dia e boa noite, né, pessoal? Você que entrou no meu canal aí de paraquedas, né? Vai ver esse vídeo, né? É um vídeo de estudo, né? Descobrimento para saber quem realmente é a pessoa, né? Pessoas que já existiram já, né? Que ficaram marcadas também, né? Nas faculdades aí do Recife, aí do mundo todo, né? De um homem que ele era um físico, né? Físico alemão. Você sabe quem foi esse físico alemão? Aí você pergunta assim, Davi, tem muitos físicos alemão, tudo bem, mas teve um que foi um marco, né? Não existe mais ele, mas quando ele era vivo, ele deixou um marco, né? Considerado ele nas faculdades, muitos professores já se faziam por ele também, né? Em algumas coisas que faz nos estudos, né? E que deu certo, né? Algumas coisas que ele falava, né? E até hoje tem estudo, né? Sobre a física, né? Sabe como era o nome dele? Quem é? Você não sabe? Albert Einstein. Albert Einstein. Era o físico alemão, muito conhecido. Era aquele velho que ele tinha um cabelo grande e botou a língua para fora, né? Tá certo? Vamos ver. Albert Einstein. Quem foi Albert Einstein? Foi um físico alemão, nascido em 1879, conhecido como mundialmente por sua teoria das relatividades, que revolucionou a física moderna. Ele é considerado como um dos cientistas mais influentes de todos os tempos, e as suas descobertas tiveram grande impacto em diversas áreas do conhecimento, incluindo a física, a filosofia e a matemática. Tá certo? A área dele, esse Albert Einstein, é essa daqui. Tanto é que as matemáticas de hoje modernas tem risco, né? X, não sei o que lá, vezes não sei o que lá, é tudo assim, né? Veio baseado nele, né? Foi se modernizando a cada ano, né? Os criadores vão inventando e dá certo, né? Olha, o início da vida e educação. O início da vida e educação de Einstein, né? Albert Einstein, né? Einstein nasceu em Alemanha, em 14 de março de 1879. Aos 15 anos, já demonstrava grandes interesses pela matemática e física, abandonando o ensino médio tradicional. Está vendo, pessoal? Com 15 anos ele já demonstrava o interesse, já tinha aquele dom, né? Ele notou nele mesmo, né? Ele já tinha esse dom, né? Para trabalhar nessa base aí, né? Em 1896, ingressou no Instituto Politécnico Federal da Suíça, em Zurich, onde estudou física e matemática. Durante a sua estadia em Zurique, conheceu e se casou com Mileva Malik, também estudante de física, que, que com ela teve 2 filhos, né? Quer dizer, lá mesmo quando ele estava fazendo um negócio de física, ele conheceu, na escola de física, conheceu, né, a esposa dele, né? Teve 2 filhos, se acha. Né? O ano miraculoso e a teoria da relatividade. Em 1905, enquanto trabalhava como examinador de patentes em Berna, Einstein publicou 4 artigos científicos que mudariam a física para sempre. Já estava né, no alto nível já, né, pessoal? Tá entendendo, né? Aí o que foi que aconteceu? Esses artigos abordavam temas como o efeito fotoelétrico, o movimento browniano, a relatividade restrita e a relação entre massa e energia,
Aí aquele botou um M, abriu parênteses, botou E2.MC2. Tá certo? Ele já estava mexendo com isso, já estava, né? Fera, né? A teoria da relatividade proposta por Einstein redefiniu a forma como entendemos o espaço, o tempo e a gravidade. O pessoal, nesse período, ele já estava casado, já era pai de 2 filhos, era pequenininho menino. Ele já estava fera, né? Na matemática e física, né? Prêmio Nobel e reconhecimento. Em 1921, Einstein recebeu o primeiro Nobel da Física por suas descobertas sobre o efeito fotoelétrico. Apesar de sua fama e reconhecimento, Einstein sempre foi um pacifista, convicto em um crítico do uso da energia atômica para fins militares. Menino, o cara era fera mesmo, velho. Após a ascensão do nazismo da Alemanha, Einstein era judeu e deixou o país e se refugiou nos Estados Unidos. Poxa, pessoal, Einstein, ele era judeu, era naquele período de Hitler, né, que estava eliminando os nazistas, né, os judeus. Então ele fugiu, né, se refugiou nos Estados Unidos. Ele saiu de lá, né, da Alemanha, e foi para os Estados Unidos. Então, para não morrer, assim ia morrer, né? Veja o plano de Deus que teve com esse homem, né? Para que hoje a gente soubesse a história dele, né? E ele foi muito marcante, né? Sobre as físicas, né? A quântica e outras coisas, né? Em 1933, tornou-se professor do Instituto de Estudos Avançados de Princeton, onde permaneceu até a sua morte em 1955. Puxa! Einstein deixou um legado impressionante, influenciando não apenas a ciência, mas também a filosofia e a arte e a cultura popular. Sua imagem, com seus cabelos desleixados e olhar penetrante, tornou-se um ícone da inteligência e da genialidade. Tá certo, pessoal? Então, assim, esse Einstein, ele foi muito inteligente, assim, né? Deu sabedoria a ele para ele, né, aprender todas essas coisas, né, assim, né? Olha ele aqui, ó, a imagem dele aqui, pessoal. Olha ele aqui, ó. Esse senhor aqui, ó. Tá vendo? Cabelo arrepiado, ó. Tem até foto dele com a língua para fora, mas ele era assim, ele. Deus deu uma sabedoria a esse senhor, esse Einstein, né? Muito grande, né? E ele descobriu, ele era muito bem em matemática, né? E física, né? Ele era muito dedicado, né, à profissão dele, né? E assim é um orgulho, assim, porque mais uma vez uma história que Deus deu sabedoria ao homem. Que eu falo assim, pessoal, porque a mim, a você, tudo Deus dá sabedoria. Deus deu um dom a você que para mim não serve, eu não tenho capacidade de ter esse dom que você tem aí, seja lá qual for a sua profissão, né? E Deus me deu esse dom para falar para você, sair, filmar tudinho, porque Deus sabia que eu tenho capacidade de fazer esse dom, né? Eu já tinha muito tempo eu não sabia, com o tempo que eu descobri, né? Aqui. Albert Einstein nasceu em 14 de março, né, de 1709, filho de um pequeno industrial judeu. Quer dizer, ele era filho de um simples homem, né? Trabalhava numa fábrica, né? Judeu, né? E de Pauline Einstein, que é a mãe dele, né? O nome da mãe de Einstein é Pauline Einstein. Né? Em 1880, mudou-se com o irmão e os pais para a cidade de Munique. Tá vendo?
Com 6 anos de idade, incentivado pela mãe, começou a estudar violino. Olha, ele estudou violino com 6 anos de idade, tá vendo, pessoal? Ele estudou violino, Einstein, instrumento que o acompanhou ao longo da vida. Quer dizer, ele sabia tocar também, né? Logo cedo se destacou no estudo da física. Aí ele vai entrando em matemática e filosofia. Depois do ensino secundário, em ingressou no Instituto Politécnico de Zurique, na Suíça, onde em 1900 construiu a graduação em física. Em 1901 escreveu seu primeiro artigo científico, a investigação do estado do éter em campo magnético. Em fevereiro esse mesmo ano, recebeu a cidadania suíça. Aceitou um lugar no departamento de patentes em Berna, em 6 de janeiro de 1903. Casou-se com Milena Meric, com quem teve 3 filhos. Anseio científico. Quer dizer, esse senhor, esse astro, pessoal, ele tinha um anseio. Você pode ver, ele aprendeu a tocar violino desde pequenininho, coisa de criança mesmo, mas aprenda isso, toca isso, ele foi, né, naturalmente. Mas desde pequenininho, o anseio dele era em científico, né? Anseio científico, ele tinha aqueles desejos, né? Ok. Em 1905, ano em que contribuiu Dourado, Einstein publicou 4 anseios, ele falando, né, científicos, cada um deles com uma grande descoberta no campo da física. No primeiro fez uma análise teórica do movimento browniano, produzido pelo choque das partículas de um líquido sobre corpos microscópicos nele introduzidos. Aí, tá vendo, pessoal? E já estava mexendo com essas coisas, tá vendo? No segundo fórmula, uma nova teoria da luz, com o importante conceito de fóton, baseando-se na teoria quântica, proposta em 1900 pelo físico Max Planck. No terceiro ano após a formulação inicial da teoria da relatividade, no quarto trabalho, propôs uma fórmula para equivalência entre a massa e a energia, a célebre equação algébrica. Isso quer dizer que a energia é igual à massa, multiplicada pela velocidade da luz ao quadrado. Menino, tá vendo? Ele era muito assim, pessoal, ele focava muito sobre a física, né? As teorias, a quântica, né? E relatividade, né? Tá vendo? Cada vez mais respeitando no meio acadêmico. Einstein se selecionou nas universidades de Zurique, Praga e Berna entre os anos de 1909 e 1913. Foi convidado a ocupar uma cátedra na Universidade de Berlim e logo depois acumulou a direção do Institut Kaiser Wilhelm. Tornou-se membro da Academia da Ciência da Prússia. Menino. Teoria da relatividade. Para encerrar, pessoal. Tá certo? Olha o que o homem mexia. Esse homem, pessoal, Einstein, ele é julgado como... Quem conhecia ele já estudou em faculdade, já deu aula em faculdade, né? Você está vendo a história dele todinha, né? Mas tem muitos que até hoje, ou você mesmo que está me vendo, eu não sei, né? Deus abençoe você. E tem gente que vê ele com a língua para fora e faz aquele negócio assim. Tem assim, ó, doido, acho. Esse cara era doido, estava muito.
Mas é doido não, pessoal. Einstein morreu de morte natural, ele, né? Tá certo? Então, assim, muitas vezes a aparência se engana, né? Então, assim, é uma prova que cada vez que você estuda aí, você que está estudando, você que é novo aí, se for um adolescente que está vendo esse vídeo, uma criança, né? Né, meu amigo e minha amiguinha, se você tem um sonho aí, né? Se for um adulto, meu amigo e minha amiga também, né? Se você tem um sonho aí, principalmente por novos, né? De estudar, tem muitos coleguinhas, muitas pessoas que dizem, ah, não estuda não vai fazer isso não, porque não vai dar certo não. Quem são eles para lhe julgar, né? Aqui era o tempo mais difícil de Asta, né? Ele viveu com a família, naturalmente, aprendeu a tocar violino, tinha os anseios dele, que são os sonhos, né? Ele queria que chegasse num ponto que ele dissesse, não, quero isso mesmo, pronto, vou fazer, aquela força de vontade. Né? É isso que eu quero para minha vida, até morrer. Então ele botou para frente, não ouviu ninguém. Creio que na época tinha alguém, né, com negatividade, dizia para ele, ah, você sai disso, está ficando doido, saindo aquela... E ele não, vamos focar. Então ele foi, mesmo as pessoas pensando no tempo de Asta, né, dizendo coisa negativa para ele, eu creio, né, e ele não ligou, né, ele se aprofundou, teve a profissão, ganhou bem, né, eu não sei a vida financeira de Asta, mas assim, também um lascado ele não era, um pobre, né, e esmola por aí não era, ele tinha o salário dele, né, bem, né, que esses países de primeiro mundo que dá, paga bem, né, até hoje, né? Então assim, ele tinha as coisas dele, né, era professor, né, considerado lá na época lá, né, aí eu vou contar aqui, para encerrar, pessoal. Em 25 de novembro de 1915, Einstein subiu ao palco da Academia de Ciências. Está vendo, Samuel? De Ciências da Prússia e declarou ter concluído sua exaustiva pesquisa de uma década em busca de um entendimento novo e o mais profundo da gravidade, a teoria da relatividade geral, afirmou Einstein e estava pronta. Tá vendo? Ele estudava, pessoal, as coisas dele, né? Os estudos que ele sabia, se aprofundava, ele fazia mapa, né, de papéis, né? Tudinho, né? Via, depois ele criava, depois ele representava, ele mostrava, ele não fazia logo a coisa dele, ele criava, estudava para ter a certeza, aí depois ele estava exposto para o pessoal ficar sabendo, né? E ficavam admirados com ele, cheio de risco. É uns papéis cheios de risco, com X, com negócio todinho. É gratuidade, é tudo matemática, né? Que até hoje aí você que estuda aí, quando vê um negócio de matemática cheio de, né, X vezes X é igual a tudo. Isso tudo aí tem uma base no estudo que Einstein fazia, né? Mas ele estudava mais. Isso aí, os professores só fez sugar, tirar um pouquinho do pouquinho de Einstein, assim, né? O que Einstein criou para botar nas matemáticas, porque ele criou base de matemática, então Einstein assim foi um marco, né? E até hoje ficou. Quando você vê uma matemática cheia de X, negócio tudinho aí, lembre-se de Einstein, né? Até ria, porque lembra de Einstein com uma boca para fora e com a língua para fora, né? Então assim, eita, esse velho é fogo. Olha pai, que matemática é essa? A vezes A, né? Igual a menos, é tudo física, né? A quântica, tudinho isso aí. Num anseio dedicado à relatividade, intitulado A Movimentação Eletrodinâmica dos Corpos, Einstein afirma que o espaço e o tempo são valores relativos e não absolutos, olha, ao contrário do que se acreditava até então. Pessoal, vou encerrar esse vídeo aqui, graças a Deus, assim. Eu só via só assim a foto desse Einstein com cabelo nesse velho, né, com a língua para fora, né? Já vai achar até engraçado, mas assim, veja a capacidade que Deus, o Todo-Poderoso, deu a esse homem, né? O dom, né? Só era ele na época. Hoje pode ser até ter mais Einsteins, não com o nome Einstein, mas professores, tem muitos professores aí de faculdade aí, pessoal, que é um Einstein. Lembra aí, você fica olhando assim, a maneira quando o professor está fazendo um negócio, você olha e fala assim, poxa, eu achei todo. Quer dizer, tem outros Einsteins modernos hoje em dia, né? Mas assim, até cientista, né? Mas que nem Einstein,
Albert Einstein da época antiga. Meu amigo, minha amiga, meu amiguinho, minha amiguinha, só ele mesmo. Então, eu posso passar para vocês através desse vídeo aqui para encerrar. Devo da sabedoria a você, criança, jovem e adulto. Passei alguma coisa. Se você viu uma profissão, né, um sonho seu de trabalhar, ganhar bem, fazer um curso, não, eu quero fazer esse curso, que né, eu quero criar uma família assim, quero ter isso, né, para ter riqueza, né? Quem sabe? Mesmo se você querer, você fazer esse negócio que você quer, que eu não sei que você quer, ser um artista, você tem uma vocação, depois começar a ganhar dinheiro aí, o que você vai fazer? Poxa, Deus da sabedoria realmente está um homem. Então, Deus da sabedoria, esse velho ele teve muitos, né? Desde novo estudando, né? O pessoal dizia que era doido, até hoje diz que é doido, mas não tem nada, né? É muito inteligente ele. Então, assim, já teve muita entrevista com arte, né? E repórter, né? Da França, da época, né? Que ficaram admirados, assim, ó. E ele falando, né? O repórter perguntava a ele e ele respondia até além, né? Até aprendia com ele. Então, assim, graças a Deus pela vida de Einstein, né? Hoje em dia não existe mais, né? Morreu há muito tempo, mas assim, você pode ser um Einstein da sua vida, ou você já é e você não sabe. Então, crie alguma coisa, se aprofunde, estude, busque conhecimento, porque você já sabe que vai estar tudo bem para você. Você vai crescer e vai ficar uma bênção, tá certo? Deus abençoe a vida de vocês e a vida de cada um. E se inscreva no canal, viu, pessoal? Tá certo? Deus abençoe, um abraço.